A obra do mês de dezembro do Clube de Literatura Clássica é sobre um duelo entre gerações. Nós vamos conhecer o Arkady, um jovem pensador revolucionário, e o seu pai Nikolai, um aristocrata intelectual arraigado às tradições. Esses dois mundos, aparentemente opostos, se chocam, dando início a uma história que transcende fronteiras temporais. E aí, adivinhou qual é o livro? Estamos falando de Pais e Filhos, obra-prima do autor russo Ivan Turgenev, publicado em 1862. Esse romance ele é conhecido por explorar tensões geracionais e ideológicas que existiam na Rússia do século XIX, uma época aí que foi marcada por algumas turbulências e mudanças sociais no país. Só para vocês terem uma ideia, é mais ou menos nesse período que vai acontecer o fim da servidão dos camponeses pelos senhores de terra. Então é um momento de muita mudança e o livro traz essa tensão, esse embate das gerações de 1840 e 1860. Uma primeira geração que representa a Rússia mais tradicional, mais provinciana, aristocrática, e uma outra geração que surgia já nas cidades grandes, com ideais mais radicais e progressistas vindos da Europa. Mas vamos lá, vamos conhecer um pouco mais dessa história, até para entender como ela se relaciona com esse período de transformações na sociedade russa. Pais e Filhos vai contar a história de Arkady, um jovem que acaba de se formar em uma universidade de São Petersburgo, que é uma cidade um pouquinho maior, né? Na época até ela era a capital do Império Russo. E aí ele está voltando para a casa dos pais, em uma pequena província no interior da Rússia, junto com o seu amigo chamado Bazarov. Os dois ali no início da história, eles estão sendo recebidos por Nikolai, pelo pai do Arkady, que é um aristocrata, né? Um proprietário de terras de uns 40 e poucos anos, que estava ali aguardando ansiosamente pela chegada do filho. Só que o retorno do filho acompanhado desse amigo é o motivo pelo qual a história acaba ficando mais interessante. Porque esses dois jovens que estão voltando ali para a província, eles representam a modernidade, os ares de renovação vindos da cidade grande. E aí esse retorno vai formando um conflito com os pais, que são mais provincianos e têm ideias e hábitos diferentes. Esse amigo chamado Bazarov, que na minha opinião é o personagem mais relevante, assim, mais complexo da história, é uma figura bastante intrigante, porque ele tem uma personalidade mais forte, né? Ele é meio frio, um pouco mais soberbo, assim, e ele tem uma forma de abordar a vida de um jeito mais pragmático. E ele exerce uma grande influência sobre o Arkady, como se ele fosse um mentor, sabe? Até porque eu acho que ele é um pouquinho mais velho assim que o Arkady, então você percebe essa influência que ele tem no amigo ao longo da narrativa. Assim, por exemplo, já no início da história, quando o Arkady, apesar de ter um carinho muito grande pelo pai, naquele reencontro, né, que o pai tanto esperava do filho, ele vai se comportar de uma maneira um pouco mais fria, mais distante, sem corresponder tanto assim com aquela felicidade, com aquela ansiedade do pai. E isso tudo tem um porquê. O Turgenev vai caracterizar esse personagem Bazarov como um nihilista, ou seja, um sujeito que recusa toda e qualquer tradição, que vive de acordo com os seus próprios princípios e não se rende a sentimentalismos, porque, afinal, ali na opinião dele, são coisas supérfluas, que não servem para nada. Então, é assim que, inclusive, o Turgenev concebe esse termo de nihilismo no livro. A propósito, dizem que foi a primeira vez que essa palavra apareceu. Não que ele tenha inventado, né, a palavra nihilismo e nihilista, mas que foi a partir desse livro, dessa obra Pais e Filhos, que o termo passou a circular e foi popularizando entre os autores e filósofos. Fato é que a chegada de Bazarov ali vai impactar um pouco o convívio com a família do Arkady, porque além do pai do Nikolai, existe um tio, irmão do Nikolai, chamado Pavel. E ao longo da narrativa vão acontecer embates bastante interessantes, especialmente entre o Bazarov e o Pavel,
esse tio aí que é um pouco mais radical até que o Nikolai. E eles vão tendo diálogos que sempre terminam em algum debate, em alguma discórdia, porque eles têm posicionamentos, né, distintos, posicionamentos filosóficos e políticos. E é durante essas discussões e diálogos que nós vamos conhecendo um pouco mais desses personagens, né, entendendo um pouco mais das suas motivações, como que eles se comportam quando eles são contrariados e até assim um pouco da incoerência e da insustentabilidade das suas convicções. Então é uma coisa interessante de notar que alguns traços dos personagens são dados muito mais por eles mesmos do que pelos monólogos, pelos diálogos que eles têm em contraste, do que pelas descrições feitas pelo narrador. Pais e Filhos é um livro que fala sobre esse choque do velho e do novo. E esse contraste entre as duas gerações tem um destaque muito especial na edição do Clube de Literatura Clássica. Como vocês podem ver, as imagens criadas e escolhidas para ilustrar essa edição trazem elementos mais figurativos e elementos mais geométricos. São dois tipos de imagens, né? Dois tipos de arte que estão simbolizando não só duas gerações diferentes, como também duas concepções de mundo distintas, né? Então, muito mais do que uma história bonita e bem escrita, né? Afinal, literatura russa, é um romance que esconde sutilezas admiráveis no enredo, porque é uma história sobre debate de ideias, sobre duelo entre gerações, pais com determinadas convicções e filhos com as suas aspirações, cada geração de mundos diferentes convivendo uma com a outra. E ele é considerado um clássico da literatura realista justamente porque é uma obra fundamental para compreender a complexa realidade russa do século XIX. O Turgenev acerta em cheio uma ferida aberta da sociedade, porque ele demonstra não só as controvérsias entre os intelectuais das gerações de 1840 e 1860, mas também essas turbulências da época, né? Esse clamor e essa pressão por reformas sociais e políticas. Essa foi, aliás, uma das grandes virtudes do escritor. Ele consegue analisar um quadro político e social de mudanças no exato momento em que elas começam a tomar forma. Esse foi o vídeo de apresentação da obra do mês, espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal do Clube de Literatura Clássica para ficar atento às novidades e receber as notificações dos próximos vídeos. Até a próxima!